nas camadas anteriores à memória, onde nem mesmo o caos possuía nome. Estendia-se uma cavidade que não era ausência, mas contenção absoluta. Sob os 9 abismos, onde a própria noção de profundidade se dissolve, repousava o caldeirão ancestral do caos, anterior à fonte que sustenta a época e anterior à centelha que inaugura civilizações. Ele não emerge como fruto do ciclo, ele antecede o ciclo. Não nasce do caos, contém um molde onde o caos é vertido. Sua presença não é chama nem explosão, mas compressão estrutural, peso ontológico que antecede qualquer história. Cada civilização proclama sua origem como fonte do caos, mas toda fonte já é arranjo, já é decisão, já é organização do indeterminado. Antes da fonte houve recipiente, antes da centelha houve limite. A chamada centelha de época não é começo espontâneo, é ignição dentro de um campo previamente delimitado. Se o caldeirão é a semente da época atual, então a época foi cultivada. E se ele apareceu também nas civilizações perdidas de eras anteriores, então o que chamamos de início é apenas reinício, supervisionado por uma matriz que atravessa as épocas sem pertencer a nenhuma. Especialistas do rio das épocas lutaram como loucos pra tocá-lo, pois disse que quem o controla governará passado, presente e futuro. Contudo, nenhum conseguiu sequer aproximar-se, não por falta de poder, mas por falta de precedência estrutural. O rio das épocas é fluxo, o caldeirão é contenção. Governar o fluxo é dominar o movimento, mas governar o recipiente é sustentar todas as direções ao mesmo tempo. O verdadeiro governo não é imposição sobre o tempo, é sustentação do critério pelo qual o tempo é permitido. Sob os 9 abismos, o trono não é centro de comando, mas peso suportado. E aquele que ousar tocar o caldeirão deverá carregar não uma era, mas todas as eras comprimidas em silêncio absoluto. Cada ser não é acaso, é instrução executada. Cada lei não é milagre, é linha de código ontológico operando sem erro visível.
O universo não pulsa por espontaneidade, ele roda por execução. Estruturas não são formas estáticas, são linguagem ativa. Montanhas, mares, consciências e vazios são comandos sustentados em sequência precisa. Nada emerge fora do protocolo que parece caos. É apenas sobreposição de instruções concorrentes. O inefável não é mistério romântico, é sistema cujo manual não foi entregue aos seus próprios habitantes. Se tudo é protocolo, então todo destino é script. Se toda trajetória é escrita, então cada evento já foi compilado antes de se manifestar. A questão não é se o destino existe, mas quem o executa. A previsão porque há algoritmo, a adivinhação porque há padrão. Porém, onde existe previsão, pode existir contra-previsão. Onde existe destino, pode existir sabotagem do destino. O protocolo pode ser interceptado, redirecionado, reescrito. A contra-adivinhação não destrói o futuro, altera a sequência de sua execução. O tal, nesse contexto, não é apenas fluxo, é automata estrutural consciente. Não máquina inerte, mas arquitetura que se auto-executa. O automato tal não necessita vontade individual, ele opera por coerência sistêmica. Ainda assim, toda máquina possui camadas internas víveis aos que apenas vivem dentro dela. Se o universo é execução, então há núcleo de controle. Se há núcleo, há acesso. E se há acesso, existe a possibilidade de interferência. O inefável não é limite inalcançável, é código protegido. O protocolo do inefável não é ganhar poder bruto, mas adquirir leitura estrutural. Aquele que lê as instruções não precisa romper a realidade, pode apenas ajustá-la. Não se trata de rebelião contra o sistema, mas de compreensão de sua gramática. O verdadeiro conflito não ocorre no campo visível, ocorre na camada onde as instruções são emitidas. E naquele nível, o silêncio não é ausência de som, é ausência de comando. O inefável não se largue, uma escada simples, nem como trono único. Ele se manifesta em escalas, cada uma representando um estado estrutural da própria existência. As 15 escalas não são níveis de força, mas posições no eixo da realidade. Reinicia o alinhamento do campo, Pio orienta o vetor da manifestação, já rompe a resistência da forma.
Gin condensa intenção em presença, cai e abre passagem no tecido do possível. To estabiliza o fluxo, usa e sustenta a continuidade. A rede projeta impacto sobre a estrutura. Em silêncio a oscilação interna, cada escala não aumenta poder, altera o modo como o real responde à presença. Depois das 9 primeiras, as escalas deixam de dialogar com o mundo comum. Morra comprime o vazio para que a forma não se disperse. Sanjan integra fluxo, limite e vontade em uma única vibração. Shinmu estabiliza o fundamento sobre o qual qualquer cosmos pode existir. Arqueion representa a ruptura absoluta, a possibilidade de quebrar qualquer sequência anterior. Do estar a preserva aquilo que nem ruptura nem dissolução conseguem eliminar. E finalmente Juji mantém o ponto onde todas as intersecções se encontram, sustentando simultaneamente convergência e separação. Essas escalas não operam isoladamente, cada uma vibra como corda de um instrumento estrutural. E quando ressoam juntas formam aquilo que os antigos chamaram de ressonância holística. Nesse estado não há degraus nem progressão linear, todas as posições do inefável coexistem como campo simultâneo. O cultivador não sobe as escalas, torna-se eixo onde elas vibram. A realidade deixa de ser sequência de eventos e passa a comportar-se como harmonia de estado. Quando a ressonância holística se manifesta, a distinção entre limite e expansão perde sentido. O universo não se organiza mais em camadas superiores ou inferiores. Ele passa a responder à frequência estrutural daquele que sustenta as 15 escalas em equilíbrio. Nesse instante não há ascensão nem queda, apenas alinhamento completo entre presença e arquitetura do real. Como se cada parte da existência reconhecesse silenciosamente a mesma nota fundamental. Um louvor que não foi escrito e ainda assim contém mais conhecimento do que todos os textos reunidos. Ele não possui tinta, páginas ou símbolos, pois sua escrita ocorre diretamente no tecido da realidade. O chamado livro celestial sem palavras não transmite ensinamentos através de linguagem. Ele opera por visão,
aqueles que o contemplam não leem conceito, mas observam a própria estrutura do possível sendo diante de seus olhos. O saber ali contido não descreve o mundo, ele o reconfigura. Cultivar o método de visualização não é imaginar forma, mas alinhar percepção com o mecanismo que sustenta as formas. Quando a mente alcança esse estado, o pensamento deixa de ser interpretação e passa a atuar como ferramenta estrutural. Ver torna-se equivalente a escrever aquilo que é contemplado. Começa a obedecer à presença daquele que observa. Não porque a vontade impõe domínio, mas porque a percepção correta revela o ponto onde a realidade pode ser tocada sem romper sua coerência. Nesse estado, o infinito não é ameaça nem excesso. O infinito torna-se campo de experimentação, onde todas as possibilidades podem ser examinadas simultaneamente, porém abarcar todas as possibilidades não é o objetivo final. O verdadeiro domínio surge quando o observador ultrapassa o próprio campo do possível. Superar o infinito significa perceber que até mesmo o ilimitado opera dentro de uma moldura estrutural. O livro celestial não oferece poder sobre o mundo, oferece compreensão sobre a moldura que o mantém coeso. Entre os fragmentos desse conhecimento encontra-se aquilo que os antigos chamaram de poeira primordial. Não é arma comum, mas resíduo da primeira compressão do real, partículas que carregam a assinatura da origem. Disse que o progenitor da origem utilizou essa poeira para moldar as primeiras estruturas do cosmos. Quem compreende o livro celestial sem palavras não precisa empunhar armas visíveis. Basta tocar a poeira invisível que já repousa no interior de todas as coisas. Muito antes das eras registrarem seus nomes, e muito antes de qualquer fonte do caos ser reconhecida como origem, havia uma raiz que não crescia em direção ao céu, mas em direção ao silêncio. Essa raiz era chamada pelos antigos de árvore mãe negra. Ela não floresce, não produz fruto, não projeta sombra.
Sua existência é verticalidade inversa, um eixo que penetra nas camadas esquecidas da realidade. Aqueles que caminham pelas eras acreditam que o cosmos se sustenta por leis e ciclos. Mas nas profundezas dessa árvore existe algo anterior a qualquer lei. Ali o tempo não flui como o rio, ele se deposita como sedimento. Os eternos seres cuja memória atravessa mais de uma civilização dirigiram-se a essa raiz proibida quando perceberam que todos os caminhos da ascensão terminavam diante de um mesmo limite. Eles marcharam não em busca de poder, mas em busca de compreensão. Ao redor da árvore encontraram estruturas impossíveis de classificar. Entre elas estava o chamado ninho do pássaro de 9 cabeças, uma forma antiga de consciência fragmentada que observa todas as direções simultaneamente. Cada cabeça contempla um fluxo diferente de destino e juntas mantém vigília sobre aquilo que cresce nas profundezas da raiz. Sob o ninho e entre as camadas petrificadas do solo primordial repousa aquilo que os antigos chamaram de arca ossis. Ela não em navio nem túmulo, em memória mineralizada. Os ossos ali contidos não pertencem a criaturas comuns, mas a estruturas que sustentaram cosmos anteriores. Cada fragmento guarda registros silenciosos de épocas que terminaram antes mesmo de serem compreendidas. Quem observa a arca percebe que a história não se perde quando uma era termina. Ela se condensa, transformando-se em matéria estrutural para aquilo que ainda não nasceu. Assim, a árvore mãe negra não representa apenas runa. Ela representa continuidade subterrânea. Enquanto as civilizações olham para o alto buscando revelação, a raiz permanece crescendo para baixo, acumulando memória que nenhum livro consegue registrar. No interior dessa escuridão antiga, o cosmos aprende silenciosamente com suas próprias extinções. E a cada nova época que floresce na superfície, a raiz se torna mais profunda, carregando consigo o peso de tudo aquilo que já existiu e tudo aquilo que ainda será permitido existir.
Quando a vida ultrapassa os limites da morte sem regressar ao nascimento, algo diferente surge entre os estados do ser. Esse estado não é vida, não é morte, nem ausência. Os antigos o chamaram de ancestral. Não se trata de corpo abanado pelo espírito, mas de estrutura que aprendeu a permanecer, mesmo depois que o fluxo vital cessou. Nesse estágio, a forma não depende mais da circulação da vida para continuar existindo. Ela torna-se campo estável de permanência. O que antes era organismo torna-se eixo estrutural. O chamado rei cada vez representa a expressão máxima dessa transformação. Seus olhos já não possuem pupilas, pois não observam através de pressão comum. Eles refletem apenas a superfície da realidade, como espelhos vazios onde nenhuma emoção se forma. A ausência de pupilas não significa cegueira, mas deslocamento do ponto de visão. O rei cada vez não observa o mundo como fenômeno. Ele percebe as falhas da própria estrutura que sustenta o mundo. Aquilo que ainda vive e teme esse olhar, porque ele não julga, não deseja e não hesita. Dentro desse estado emerge aquilo que foi chamado de lei do desfazer. Todas as coisas podem ser revertidas enquanto ainda pertencem ao ciclo. Formas podem ser destruídas, leis podem ser reescritas, e até mesmo destinos podem ser desviados, porém, aquilo que antecede a reversão não pode ser desfeito. O ancestral cadáver representa justamente essa camada anterior. Ele não participa do ciclo de construção e destruição. Ele permanece fora dele. Por isso sua presença não combate o fluxo. Ela o atravessa. Quando a transformação se completa, o que resta não é monstruosidade, mas estabilidade absoluta. O chamado ancestral verdadeiro não vive acima da vida nem abaixo da morte. Ele existe em paralelo a ambos nesse ponto. Polaridades deixam de ter significado. Vida e morte tornam-se apenas duas expressões transitórias de um campo maior que não depende delas para continuar existindo. Enquanto as eras continuam surgindo e desaparecendo, o ancestral cada vez permanece imóvel, como testemunha silenciosa daquilo que nenhuma transformação consegue alterar.
Quando a transcendência deixa de ser mistério e passa a ser compreendida como arquitetura, surge aquilo que alguns chamaram de tecnocracia, do tal nessa ordem. O cosmos não é governado por deuses nem por reis, mas por estruturas de acesso. Cada limite da existência torna-se um portão, e cada portão possui um mecanismo preciso de abertura. O chamado mestre dos portões não é senhor de domínios, mas guardião das transições. Ele não controla mundo, controla as passagens que permitem que mundos existam. Entre essas passagens encontra-se o que os antigos chamaram de selo do protagonismo. Ele não determina quem é herói ou governante, ele determina quem possui legitimidade para alterar o fluxo narrativo da realidade. Protagonista não é aquele que luta mais forte, mas aquele cuja presença reorganiza a sequência dos eventos. Quando o selo se manifesta, acontecimentos que pareciam inevitáveis mudam direção, como se o roteiro invisível do cosmos tivesse sido discretamente editado. Dentro dessa tecnocracia, leis não são apenas princípios abstratos. Elas deixam fragmentos. Quando se rompem, esses fragmentos são chamados de vontade celestial cristalizada. Cada fragmento guarda o eco de uma regra que um dia estruturou a existência. Civilizações antigas tentaram reunir esses fragmentos como relíquias, acreditando que poderiam reconstruir sistemas inteiros a partir deles. Contudo, um fragmento nunca revela a totalidade da lei que o gerou. A tecnocracia do tal não busca restaurar antigas ordens nem destruir as atuais. Ela busca compreender o mecanismo que permite que qualquer ordem surja. Quem aprende a operar os portões não precisa derrubar muralhas.
pois pode simplesmente caminhar para além delas. Nesse ponto, governar deixa de significar dominar territórios. Passa a significar compreender a engenharia invisível que sustenta todos os caminhos. Antes que qualquer civilização erguesse monumentos ou gravasse sua memória em pedra, existia um oceano silencioso onde todas as narrativas permaneciam dissolvidas em potencial. Esse domínio foi chamado pelos antigos de mar literário. Nele não existem páginas nem pergaminhos, apenas correntes invisíveis compostas de acontecimentos possíveis. Cada pensamento que surge em qualquer mundo, cada decisão tomada por qualquer ser, projeta uma pequena ondulação nesse mar vasto que alguns chamam de destino. Nada mais é do que a superfície visível dessas ondas se encontrando. Navegar nesse oceano exige mais do que sabedoria ou coragem. Exige consciência da própria posição dentro da narrativa universal. Aqueles que compreenderam esse princípio passarão a registrar suas travessias no que ficou conhecido como diário de bordo literário. Esses registros não descrevem batalhas ou conquistas comuns. Eles descrevem a forma como as correntes narrativas se reorganizam quando um único evento altera o equilíbrio do cosmos. Cada linha escrita nesse diário funciona como marco de navegação dentro do próprio luxo da realidade. Conceitos preservados nesses registros, encontra-se a dupla força chamada lerenidade e apocalipse. Lerenidade é o momento em que uma história se torna compreensível e pode ser vista em toda sua extensão. Apocalipse é o instante em que essa mesma história atinge seu limite e precisa desaparecer para que novas correntes possam surgir no mar literário. Essas duas forças não se enfrentam, elas se sucedem como marés, permitindo que o fluxo narrativo jamais permaneça estagnado.
pontos mais distantes desse oceano existe um observador silencioso, um sapo antigo, grotesco e sereno, sentado sobre uma rocha que parece existir fora do tempo. Ele fuma calmamente um cachimbo enquanto observa as ondas de história surgindo e desaparecendo. Muitos o consideram apenas uma figura absurda, um símbolo perdido entre metáforas antigas. Contudo, aqueles que realmente navegaram pelo mar literário sabem que ele guarda o limite entre narrativas permitidas e narrativas proibidas. Porque em algum ponto das profundezas desse oceano existem histórias que nunca deveriam ser escritas. Histórias que, se emergirem à superfície, não alterarão apenas um mundo ou uma era. Elas alteraram a própria forma como o mar literário existe. Enquanto as correntes continuam se organizando, o velho guardião permanece ali, observando cada uma onda, esperando pelo instante em que uma narrativa proibida tente nascer das profundezas. Depois de atravessar o mar literário e compreender que todas as histórias existem antes mesmo de serem escritas, surge um limite que poucos navegadores conseguiram alcançar. Esse limite não é um muro, nem uma porta, nem uma fronteira visível. Ele é um estado de transição onde a narrativa deixa de pertencer ao fluxo natural do cosmos e passa a tocar o território da autoria. Os antigos chamaram esse ponto de limiar da travessia. Nesse limiar, acontecimentos deixam de ser apenas consequências inevitáveis de causas anteriores. Eles passam a responder à presença consciente daquele que observa o fluxo. Não se trata de controlar o destino, mas de compreender a estrutura que permite que o destino exista. Quando essa compreensão se torna estável, navegantes percebem que cada evento possui uma arquitetura invisível, sustentando sua magnificent posição. Muitos tentaram atravessar esse limiar, acreditando que encontrariam poder absoluto. A maioria falhou porque buscava domínio, não compreensão. O limiar da travessia não responde à ambição. Ele responde à coerência entre presença, consciência e ação. Somente quando essas três forças se alinham é que a passagem começa a se revelar. A
travessia não ocorre de forma explosiva ou dramática. Ela ocorre como um deslocamento silencioso de perspectiva. O navegante percebe que aquilo que antes parecia uma corrente inevitável agora pode ser visto como uma sequência de portas. Cada porta conduz a uma variação possível do mesmo evento. A escolha deixa de ser um ato impulsivo e passa a ser uma forma de engenharia narrativa. No instante em que essa engenharia se torna clara, o mar literário deixa de ser apenas um oceano de histórias. Ele se transforma em um campo de construção. Narrativas deixam de surgir por acidente e passam a ser compreendidas como estruturas que podem ser moldadas com precisão. E assim a travessia do limiar não conduz a um trono nem a um domínio. Ela conduz a algo muito mais raro. Conduz ao entendimento de que a verdadeira autoridade não nasce do poder de destruir histórias, mas da capacidade de compreender como elas nascem. Quando o limiar da travessa é compreendido, o navegante deixa de ver o cosmos como uma sequência caótica de eventos. O que antes parecia um fluxo imprevisível revela-se como uma rede complexa de correntes entrelaçadas. Cada decisão tomada por qualquer ser cria uma pequena alteração nessas correntes. Cada pensamento que surge em qualquer mundo adiciona uma nova ondulação ao tecido narrativo da realidade. Aqueles que aprenderam a observar essas correntes começaram a perceber que o universo não se move de forma aleatória. Ele se reorganiza continuamente, como um oceano que ajusta suas marés após cada tempestade. Alguns chamaram esse princípio de arquitetura das correntes. Outros preferiram um nome mais simples: o trabalho silencioso do arquiteto invisível. Esse arquiteto não constrói com matéria nem com energia. Ele constrói com causalidade. Cada ligação entre eventos funciona como um ponto de sustentação dentro da estrutura maior da realidade. Quando um ponto se rompe, as correntes ao redor precisam se reorganizar para evitar o colapso do conjunto. É por isso que certos acontecimentos parecem inevitáveis. Eles são pilares necessários para manter a estabilidade da narrativa universal. Contudo, aqueles que compreenderam a lógica dessas correntes descobriram algo ainda mais inquietante. Se as correntes podem ser observadas, elas também podem ser redesenhadas. Não
não de forma abrupta, mas através de pequenas alterações que se acumulam ao longo do tempo. Uma decisão diferente em um ponto distante pode transformar completamente o resultado final de uma sequência inteira de eventos. Esse conhecimento não concede domínio imediato sobre o cosmos. Pelo contrário, ele revela o peso imenso de cada escolha. Alterar uma corrente significa alterar tudo que está conectado a ela. Por isso, poucos ousaram realmente assumir o papel de arquitetos conscientes dessas estruturas. Pois compreender as correntes da realidade é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio começa quando alguém decide tocá-las. É compreendido, o navegante deixa de ver o cosmos como uma sequência caótica de eventos. O que antes parecia um fluxo imprevisível revela-se como uma rede complexa de correntes entrelaçadas. Cada decisão tomada por qualquer ser cria uma pequena alteração nessas correntes. Cada pensamento que surge em qualquer mundo adiciona uma nova ondulação ao tecido narrativo da realidade. Da travessia é compreendido, o navegante deixa de ver o cosmos quando o limiar da travessia é compreendido, o navegante deixa de ver o cosmos. Quando o limiar da travessia, quando o limiar que sustentam os acontecimentos. Surge uma revelação que poucos conseguem suportar. O universo não é apenas um fluxo de eventos inevitáveis. Ele é uma construção narrativa em constante reorganização. Cada escolha altera o curso das correntes.
E cada corrente reorganiza o caminho das histórias que ainda não nasceram. Nesse ponto o navegante deixa de ser apenas observador. Ele começa a perceber que sua própria presença modifica o campo onde as narrativas se formam. Essa percepção conduz ao que os antigos chamaram de limiar da autoria. Não é um trono, nem um poder concedido por alguma autoridade superior. É um estado de consciência onde o indivíduo compreende que a realidade responde à coerência de sua presença. Aqueles que chegam a esse limiar deixam de agir apenas como personagens dentro da narrativa universal. Eles passam a compreender o mecanismo que permite que narrativas existam. Atravessar esse limiar não significa liberdade absoluta. Pelo contrário, ele revela uma responsabilidade ainda maior. Alterar uma corrente da realidade não muda apenas um acontecimento isolado. Cada mudança ecoa através de incontáveis outras histórias conectadas. O que parece uma decisão simples pode transformar o destino de mundos inteiros que ainda não nasceram. Por isso, muitos que alcançam esse ponto escolhem permanecer em silêncio. Eles compreendem que o verdadeiro domínio não consiste em impor novas histórias ao universo, mas em saber quando permitir que o fluxo natural continue o seu curso. A autoria verdadeira não nasce do desejo de controle. Ela nasce da capacidade de reconhecer quais narrativas precisam existir e quais devem permanecer apenas como possibilidades nunca realizadas. No limiar da autoria, o navegante percebe que cada palavra escrita no mar literário carrega peso real sobre a estrutura do cosmos. Cada história é uma construção viva. Cada decisão se torna uma ferramenta de criação ou destruição. E assim, ao alcançar esse limiar, torna-se claro que a maior força de todas não é o poder de governar mundos. É o poder de decidir quando uma história deve começar e quando ela nunca deve ser escrita. Depois que o limiar da autoria é alcançado, surge um território que poucos descreveram com clareza. Não é um domínio de poder nem uma região de domínio absoluto sobre a realidade. Pelo contrário, é um espaço onde todas as narrativas parecem suspensas por um instante. As correntes do mar literário continuam existindo, mas o navegante que atravessou o limiar percebe algo que antes permanecia oculto.
Existe silêncio entre uma história e outra. Esse silêncio não representa ausência ou vazio. Ele é o intervalo necessário para que novas possibilidades possam surgir. Sem esse intervalo, o fluxo narrativo se tornaria um ruído contínuo, incapaz de gerar significado. O silêncio é aquilo que permite que cada história exista com identidade própria. É o espaço onde decisões podem amadurecer antes de se transformar em acontecimentos. Muitos que alcançam a autoria acreditam que devem imediatamente moldar novas narrativas, alterar correntes e reconstruir eventos. Contudo, os mais sábios descobrem que a primeira lição após a autoria é aprender a permanecer em silêncio. Somente no silêncio é possível observar a verdadeira forma das correntes da realidade sem interferência. Quando esse silêncio é compreendido, algo ainda mais profundo se revela. As histórias não nascem apenas de escolhas conscientes. Elas também emergem do espaço onde nenhuma escolha foi feita, possibilidades não realizadas permanecem como sementes invisíveis dentro do mar literário. Algumas jamais se manifestarão. Outras aguardam eras inteiras antes de emergirem como novas correntes narrativas. Nesse estado, o autor compreende que não precisa escrever constantemente para manter a realidade em movimento. O cosmos já possui impulso suficiente para gerar suas próprias histórias. A função do autor não é dominar o fluxo, mas compreender quando sua intervenção é realmente necessária. E assim, surge o último aprendizado após a autoria. Antes de qualquer nova história começar, deve existir silêncio suficiente para que o universo respire novamente. Após o silêncio que segue a autoria, a jornada conduz a um território onde o fluxo do tal não se manifesta mais de maneira estável. Este domínio é conhecido como terra do fim do tal ali. O que sustenta a realidade não são correntes naturais de harmonia, mas protocolos expostos da existência. Cada forma revela sua função estrutural. Cada campo revela a regra que o mantém ativo. O solo deste lugar é composto por lã ancestral, uma areia viva que preserva memórias de eras esquecidas. Cada grão parece carregar fragmentos de leis quebradas. Quando o vento percorre as dunas, ecos antigos emergem como murmúrios de estruturas que um dia sustentaram mundos inteiros. Acima desse deserto infinito,
Paira um frio devorador que consome calor, movimento e até mesmo intenção. Não é apenas temperatura, é um esgotamento conceitual que reduz tudo ao limite mínimo de manifestação. Aqueles que atravessam esse domínio percebem rapidamente que forças comuns não encontram sustentação aqui. Sob as camadas profundas do deserto repousam formas antigas conhecidas. Como dragões líticos, seus corpos parecem feitos de pedra primordial, imóveis por eras inteiras, como se aguardassem a ativação de algum protocolo esquecido. Disse que cada um deles guarda uma sequência perdida da estrutura original do cosmos. Entre essas estruturas surge algo ainda mais estranho. Mecanismos que se movem sem vontade própria. Entidades que funcionam como extensões automáticas da realidade. Esses são chamados de automato tal. Eles não possuem consciência individual. Sua função é executar regras que sustentam campos e transições dentro desse domínio instável. Enquanto o deserto permanece silencioso, uma percepção começa a surgir entre as dunas infinitas. Algo observa a travessia. Algo antigo que conhece os protocolos da existência muito antes de qualquer mundo ter aprendido a pronunciar o nome do Tao. Nas regiões mais profundas da terra do fim do Tao, existe uma presença que não se move como os viajantes comuns. Ele não caminha pelas dunas como um peregrino. Ele trabalha entre montanhas de ossos antigos e fragmentos de criaturas esquecidas. Surge aquele que é conhecido como artesão de ossos. Seu domínio não é vida nem morte. Seu domínio é aquilo que permanece depois que ambas deixam de ter significado. A arte do ferreiro de ossos não utiliza fogo comum nem metais. Ossos de criaturas antigas são tratados como matéria viva, reorganizados, esculpidos e fundidos até que se tornem novas estruturas de poder. Cada enxerto de ossos carrega memória e força. Cada fragmento preserva ecos de batalhas que aconteceram em eras que já desapareceram. Entre as criações do artesão, existe algo conhecido como necrocorda. Não é apenas um artefato, é uma estrutura que vibra com os ecos da morte acumulada ao longo das eras.
Quando ativada, ela desperta lembranças enterradas no próprio tecido da realidade. Ossos esquecidos respondem ao seu chamado. Mas o artesão não trabalha apenas com morte. Ele observa duas forças que atravessam todas as eras: maldade das trevas e caridade das luzes. Para ele, essas forças não são opostas, são ferramentas. Uma revela a natureza crua da existência, a outra revela aquilo que os seres desejam preservar. Três olhos sem pupilas observam tudo que ocorre em sua forja silenciosa. Esses olhos não julgam, eles apenas registram. Pois cada osso que passa por suas mãos torna-se parte de uma história maior que continua sendo escrita muito além do deserto. E assim o artesão continua seu trabalho, moldando ossos de criaturas antigas como se estivesse preparando algo que ainda não foi revelado ao mundo. Travessia do deserto e no encontro com artesa de ossos, surge um domínio onde o silêncio da terra do fim do tal começa a ser substituído por presença consciente. Este lugar é conhecido como Assembleia Dharma Jiwa. Não é um reino comum nem um território de poder. É um ponto de convergência onde linhagens antigas, entidades eruditas e observadores do inefável se reúnem para discutir o destino das leis que sustentam o cosmos. Uma estrutura antiga ligada ao templo das três purezas ali. Não existem tronos nem hierarquias aparentes. Cada presença ocupa seu lugar de acordo com a profundidade de sua compreensão. Aqueles que falam na assembleia não apresentam opiniões. Eles revelam protocolos da realidade. Dentro desse conselho, as escalas do inefável são recitadas como fundamentos da existência. Rin, Pil, Sha, Jin, Kai, To, Sai, Hetsu e Zen aparecem como movimentos estruturais do fluxo universal. Acima deles surgem Murra, Sangen e Shimo, camadas mais profundas onde a realidade começa a transcender sua própria forma. Mas a recitação não termina ali. Três forças adicionais são lembradas como limites extremos da estrutura do cosmos. Archaon surge como expansão absoluta do sistema. Dustara revela aquilo que permanece quando ciclos falham.
Shuji aparece como ponto de intersecção entre todas as correntes da existência. Enquanto a assembleia continua, uma percepção silenciosa atravessa o campo. Alguns membros compreendem que existe algo além das escalas conhecidas, algo que observa as discussões sem participar delas. E assim a Assembleia Dharma Gyuwa prossegue, debatendo o destino das leis do cosmos, enquanto nas margens invisíveis da realidade algo antigo continua aguardando o momento de se revelar. Eisei hum corveranta. O eco não nasce da voz, nasce da própria estrutura da existência. Quando a expressão é pronunciada, algo nas profundezas do cosmos responde. Como engrenagens antigas despertando após eras de silêncio. Não é um chamado, é uma afirmação que atravessa as eras. O então fala. O que é um mestre? Durante incontáveis eras essa pergunta ecoou. Entre reis, eruditos, cultivadores e deuses. Alguns disseram o mestre domina a arte superior. Outros disseram o mestre governa reinos. Outros ainda falaram: o mestre alcança a iluminação. O observa essas respostas, como quem observa reflexos rasos na superfície da água. O fala novamente. O que é um mestre? É aquele para quem o céu se curva. Sim, mas não apenas isso. O verdadeiro mestre é aquele que alcança o topo do caminho e ali estabelece o seu trono. Não um trono herdado, não um trono concedido, mas um trono erguido pela própria presença. Um trono que surge porque o próprio caminho reconhece. Aquele que o percorreu até o fim. O continua. O que é um mestre? É aquele diante de quem o céu se curva, porque o próprio céu reconhece sua autoridade. É aquele que alcança o topo do caminho e ali estabelece o seu trono desconhecido. Os mestres não são apenas caminhantes do Tao. Eles tornam-se a própria fonte do caminho. Onde o mestre se ergue, o caminho nasce. Onde o mestre observa, novas rotas da existência começam a surgir. O mestre não apenas percorre o Tao, ele participa daquilo que o gera. Observa as fontes. Não uma, nem duas, mas
nas múltiplas fontes ocultas, nas camadas profundas da realidade, fontes de caminhos possíveis, fontes de destinos ainda não manifestados, fontes de estruturas que sustentam o fluxo das eras. Hoje, o trono gira imponente na escala dos 13 absolutos, Rim, Pio, Chá, Jin, Kai, Do, Sai, Hetsu, Zen, Mu, Sanja, Shimo. Cada nome representa uma camada da existência. Cada camada representa uma forma de manifestação do princípio que sustenta o cosmos. O então traça uma curva, essa curva atravessa os 9 nomes, percorre os 6 caminhos, toca as 3 origens, atravessa os 2 ki e finalmente alcança aquilo que permanece antes de todos eles. O princípio, o zero, o primeiro. Esse traçado não é apenas um desenho, é uma preparação. Wu não ergue esse caminho para si, ele o aplaina para aquilo que ainda não chegou. Pois quando o inefável finalmente se manifestar, o tão deverá ser um campo maduro, um domínio capaz de sustentar aquilo que ultrapassa todas as escalas conhecidas. Assim, enquanto muitos aguardam revelações, prepara o terreno onde o próprio inefável poderá caminhar. Varauma, 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 Varauma. Assembleia ergue-se no coração das eras. Tronos antigos alinham-se como montanhas do destino. Linhagens do Dharma ocupam os círculos do julgamento. Zelos ancestrais despertam nos pilares do vazio. O silêncio curva-se diante da autoridade reunida. O campo do Tao torna-se pesado como o próprio céu. Rinpyo Shajin Kaito. As matrizes do decreto acendem-se no centro do cosmos. Runas de autoridade rasgam os véus do tempo. O trono da Assembleia gira na escala dos absolutos. Cada voz torna-se lei. Cada palavra torna-se limite. Nenhum caminho escapa ao círculo que se fecha. Drums in the scala.
As escalas do inefável são invocadas. Testemunhas antigas despertam nas bordas da existência. Retsuzai Zen. Os protocolos da origem são ativados. Morra sela os vazios entre os mundos. Sanjiang estabiliza a balança das eras. Shinbu abre o campo onde a sentença ecoará. Os selos do julgamento descem como estrelas pesadas. A Assembleia observa o trono desconhecido e declara que ele não foi concedido, não foi autorizado, não foi permitido. Então, a palavra final é pronunciada. A sentença atravessa as camadas do Tao. Wu é declarado transgressor do equilíbrio. O trono que ergueu desafia as escalas do cosmos. O decreto torna-se uma lâmina de lei e atravessa os mundos como trovão inevitável. Pelos protocolos da Assembleia, pelas matrizes do Dharma, pelos selos da origem, a ordem é emitida. Execução. O decreto atravessa os limites do céu, não como palavra, mas como peso. Uma ordem lançada nas correntes do Tao. Os mundos sentem o movimento da Assembleia e as grandes ordens despertam em seus domínios. Tronos ocultos recebem a sentença. Guardas do destino abrem os registros das eras. Hino observa o fluxo da continuidade. Pio avalia os caminhos possíveis. Já corta as rotas de silêncio. Jin mede a gravidade do comando. O decreto chegou. Algumas ordens inclinam suas bandeiras,
Juramentos antigos são ativados, linhagens do Dharma aceitam a sentença. Guardas da estrutura alinham suas armas. O equilíbrio das eras deve ser preservado. Assim dizem os servos do decreto. Portões de julgamento são abertos. Exércitos espirituais recebem suas marcas. A ordem da Assembleia torna-se missão, e a missão torna-se movimento. A execução começa a tomar forma. Mas nem todos se curvam. Em regiões onde o destino ainda é incerto, algumas ordens permanecem imóveis. Observadores das margens do Tao recusam agir. Guardas do limite do inefável permanecem em silêncio. Eles não defendem Wu, mas não obedecem ao decreto, pois executar um trono desconhecido pode romper estruturas que nem a Assembleia compreende. Então o alto céu desperta, nas alturas onde os decretos são observados. Um trono antigo abre os olhos. Ali reside o ser chamado Alto Céu Vilão. Ele escuta o comando que atravessa os mundos e sorri diante do caos que se aproxima. Pois quando algumas ordens obedecem e outras recusam, a própria estrutura começa a dividir-se, e o verdadeiro conflito finalmente começa. O campo de batalha silencia. As fendas que rasgaram o céu ainda tremem. Mas não há golpes, não há gritos. Apenas o vazio entre dois momentos do destino. Uma mesa no centro do campo. Cadeiras surgem ao redor, como se sempre tivessem estado ali. Ele se senta em silêncio e observa o horizonte das eras. Ao seu lado surge o velho bêbado Tao. Roupas simples, olhos antigos, um sorriso de se conhecer o fim de tudo. Ele serve uma caneca de vinho Tao. O aceita e bebe. 13 fendas ressoam no céu. A 13ª apaga-se rapidamente. 3 novas rachaduras abrem-se na estrutura do mundo. Em
Então 9 delas explodem em fúria. 9 seres avançam, cada um capaz de rasgar o Tao com as próprias mãos. Seus passos queimam o espaço, suas presenças esmagam o destino. Mas então, algo acontece. Os movimentos deles se perdem. As memórias de seus próprios golpes desaparecem. Eles tropeçam, desabam, colidem contra o próprio espaço. Um corta sua própria linha de destino, outro atravessa o próprio coração. 3 deles perdem a vida para si mesmos. O campo de batalha observa em terror, sentado à mesa. O velho bêbado Tao levanta sua caneca. Quem quiser lutar terá que sentar primeiro e beber 3 cálices comigo. Se insistirem em lutar, eu visitarei seus mundos, ensinarei todos a beber. O peso das palavras silencia tudo. Um velho distante gargalha. E quem recusaria 3 cálices com um velho bêbado? E de repente, o campo de batalha transforma-se em uma mesa de bar. Seres que se odiavam sentam lado a lado. Aqueles que desejavam se retalhar agora levantam cálices, porque não podem recusar. Mas os ancestrais sabem, cada cálice daquele velho guarda um segredo inimaginável. O primeiro cálice está prestes a ser servido. De batalha não é mais um campo de batalha. As armas ainda existem, mas o impulso de golpe desapareceu. A mesa permanece no centro do vazio. Cadeiras ocupadas por inimigos, por ancestrais. Seres que rasgariam o Tao com as próprias mãos. Mas ninguém se move. Permanece
caneca vazia repousa sobre a madeira. Ao seu lado o velho bêbado down bebe lentamente, como se o tempo não tivesse importância. Os 9 que avançaram permanecem caídos, alguns respiram, outros não. Seus próprios destinos foram cortados por suas mãos, como se a memória tivesse sido roubada. E todos compreenderam algo, não foi o que os derrotou, foi a presença daquele velho sentado calmamente, como dono da própria situação. Sobre a mesa repousam 3 cálices, pequenos, simples, silenciosos, mas os ancestrais reconhecem o peso deles. Cada cálice contém algo impossível, algo que não pode ser obtido por força, nem por cultivo, nem por conquista. Segredos que apenas um velho bêbado ousaria carregar. Alguns dos presentes tentam olhar diretamente para os cálices e falham. A mente regua, o pensamento hesita, pois ali repousa algo que antecede o próprio julgamento. Mesmo a assembleia que decretou a execução jamais ousaria tocar aquilo. O velho bêbado tal observa todos à mesa. Um sorriso atravessa seu rosto antigo. Ele bebe o primeiro cálice, ergue lentamente. O campo inteiro prende a respiração, mas ele ainda não bebe. O segredo ainda permanece fechado. Repousa entre todos, pequeno, simples, mas carregado com algo que nenhum cultivo pode alcançar. O velho bêbado tal segura o cálice e observa cada rosto sentado à mesa. Seres que destruiriam mundos, seres que rasgariam o tal com as próprias mãos, todos em silêncio. Ele ergue o cálice e bebe. O vinho tal toca sua garganta e algo antigo desperta. Não é poder, não é autoridade, é liberdade. A rigidez do caminho começa a dissolver-se. As estruturas do tal tornam-se flexíveis. Aquilo que parecia fixo
agora flui. O velho bêbado não parece mais apenas um velho. Sua presença oscila como água que não aceita forma, como o vento que não aceita prisão. Ele ri, e naquele riso nasce o estado conhecido como o ébrio tal. O ébrio tal não caminha em linha reta. O ébrio tal não caminha em linha reta. Ele tropeça no destino, cai sobre as leis do cosmos e levanta carregando novos caminhos. O tal não é rígido, o tal não é prisão. O tal também conhece o riso, também conhece o erro, também conhece a liberdade absoluta. Os presentes sentem vertigem. Se o tal pode tropeçar, então o caminho nunca foi fixo. Se o tal pode rir, então as leis nunca foram absolutas. O velho bêbado repousa novamente o cálice sobre a mesa. O primeiro segredo foi revelado, mas 2 cálices ainda guardam. E todos à mesa sabem. O próximo será mais perigoso.